Oi, seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E com o vídeo de hoje nós fechamos o livro de Sofonias, portanto, os últimos versículos, o último capítulo de Sofonias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, estávamos falando do juízo e ainda tem juízo para distribuir. Estamos na fase ou na parte em que Deus começa a falar do seu próprio povo. Né? Então, nós já vimos alguns povos e vamos falar agora do julgamento em Jerusalém. Então, Deus começa a mostrar por que Jerusalém também deve ser julgada. Ele mostra, ele confronta os pecados do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém não tinha vergonha, não se arrependia, era um povo rebelde, era um povo infiel à aliança, era um povo de brutalidade contra os seus semelhantes, uma brutalidade que era opressiva. Né? Era uma brutalidade que oprimia os pobres e os mais necessitados. A desobediência para com Deus e a rejeição da disciplina eram os pecados do povo de Jerusalém. Os pecados levavam a uma falta de confiança. Por quê? Porque eles se achavam autossuficientes, eles achavam que não precisavam de Deus e, portanto, tornavam-se apáticos, tornavam-se não adoradores. Eles simplesmente entendiam que Deus não fazia nem bem nem mal, simplesmente entendiam que Deus não estava ali para lhes ajudar e tudo que eles conseguiam era por sua conta. Quando, na verdade, não era bem assim. Eles estavam sendo mantidos pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Os líderes, que eram os líderes civis ou os líderes religiosos, os oficiais, os juízes, eles eram equiparados a animais. Imagina o jeito que eles tratavam a população, imagina o jeito que eles tratavam os humildes, imagina o jeito que eles tratavam os mais necessitados. Eles eram comparados a leões, eles eram comparados a lobos. Deus dizia que eles tinham uma ferocidade impiedosa. E em vez de proteger os mais humildes, em vez de proteger o povo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam devorando o povo. Então, esta era a situação de quem mandava, de quem governava, de quem tinha alguma coisa, de quem tinha uma posição, de quem tinha um pequeno poder naquela cidade. Mas Deus também falou sobre os profetas. Os profetas que deviam ser a ligação entre o povo e Deus, aqueles que deveriam guardar a lei, que deveriam ensinar a lei, que deveriam ensinar os caminhos de Deus, eram os primeiros a fazer a coisa errada. Eram os primeiros a desencaminhar o povo. Eles não apresentavam os sacrifícios que eles deveriam apresentar, eles não faziam o que eles deveriam fazer, eles não cumpriam o seu ministério, eles não cumpriam as responsabilidades que lhes foram dadas. Então, amado, veja, existe uma coisa que é o ministério, que é o serviço, que é a posição. Isto não é para o engrandecimento do indivíduo, não é para o engrandecimento deste ou daquele. Não. É para o louvor, a glória, é para o engrandecimento de Deus. Existe, junto com uma posição, existe uma responsabilidade. Deus está falando aqui
que estas pessoas não estavam sendo fiéis à responsabilidade e, portanto, eles também seriam chamados a juízo. O caráter de Deus agora é contrastado com o caráter deles. Deus é um ser de caráter contínuo. Ele era, é e será sempre o mesmo. Em Deus nós podemos confiar, como nós podíamos confiar e como nós poderemos confiar. Nele não há iniquidade, não há falibilidade. Deus é infalível, Deus é poderoso, Deus pode fazer as coisas. Deus está na proteção, na retidão e na justiça. Nele não há traço de iniquidade, não há traço de injustiça. Deus agiu contra outras nações, Deus agiu inclusive contra Israel, e ninguém se apercebeu disso, e ninguém tomou posição para fazer o que era reto. Eles não consideraram os ensinamentos de Deus. Aqui, Sofonias convoca o povo para adorar Yahvé, para adorar a Deus, pelo temor que se deve ter a Deus. Eles deveriam mudar aquele seu comportamento e ser parecido com Deus, e ser agora uma pessoa reta, uma pessoa justa, buscando obediência, buscando retidão. Deveriam estar diante de Deus em obediência, em aliança, para que eles não fossem destruídos. Mas o povo não ouvia, o povo não queria nem saber. O povo, ele queria, em verdade, continuar a sua corrupção, em continuar a sua vida boa, em continuar aquilo que eles achavam que era cômodo e ótimo para eles. O pecado era mais atrativo do que a obediência. E, portanto, a oferta de Deus para se arrepender, para tornar a Deus, foi rejeitada novamente, com desdém, frivolamente, sem nenhuma consideração, desdenhando da palavra de Deus, desdenhando da oferta de amor e misericórdia que Deus novamente tinha feito. E se renova, para nós se renova a todo tempo, ainda é tempo. O dia do Senhor não chegou ainda, mas ele vai chegar. E, portanto, este convite ainda está de pé para que hoje eu e você possamos aceitar este convite e possamos mudar o nosso comportamento, possamos mudar todo o nosso futuro, todo o resultado deste julgamento. Daí, quando ele termina de falar especificamente sobre esses povos e quando ele termina de falar especificamente sobre Jerusalém, ele abre todo o julgamento para o resto do mundo. Existe uma promessa? Sim. A promessa é de cataclisma. O que é cataclisma? Cataclisma é destruição, uma destruição absoluta. E esta promessa de destruição absoluta, de desfazimento da criação, não é sobre os filisteus, os amonitas, os moabitas, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os de Jerusalém. Não, é para o mundo todo. Deus vai se levantar no dia do julgamento e ele vai exercer juízo. Ele vai exercer juízo. O juízo e a ira de Deus vai cair sobre todos. Absolutamente todos. Não se engane, meu amado. Num determinado dia, todos, eu, você, todos, estaremos diante do tribunal de Deus e nós seremos julgados. Nós seremos julgados. E aqui Deus está dizendo que o fogo vai consumir toda a terra. Haverá
um cataclisma, haverá uma destruição total. O julgamento vai ser sobre todos? Vai ser sobre todos. Entretanto, a última parte agora, a última parte do livro de Sofonias, ele se apresenta de um modo diferente. Existe um fôlego de esperança ainda? Existe. Existe um suspiro de esperança. Não haverá um aniquilamento completo, 100%. Não. Mas haverá uma purificação. Amados, quando nós pegamos o ouro, por exemplo, e quando nós purificamos o ouro, nós colocamos o ouro dentro de um vasilhame que é resistente, e aí nós colocamos fogo neste ouro. Sabe o que vai acontecer? Quando você derrete o ouro e quando o ouro é colocado aqui, vai haver separação do que é puro no ouro e do que é o que a gente chama de escória. Escória são as sujeiras que existem no ouro. Então, quando nós fazemos purificação de ouro, ocorre, de um lado, sai o ouro puro, quanto menos lixo tem, quanto menos sujeira tem, quanto menos escória tiver, mais puro o ouro será. E do outro lado, essa sujeira toda que a gente chama de escória. Esta escória é o quê? Esta escória é pecado e rebelião. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo o seguinte, que todos cairão no cadinho, se chama cadinho isso, todos cairão no cadinho de Deus, o mundo inteiro vai virar um cadinho, Deus vai mandar fogo purificador e o que for escória vai ser destruído. O que for pecado e rebelião vai ser destruído. E o que vai sobrar? Vai sobrar ouro puro, mas vai sobrar pouco ouro. Um remanescente, um pequeno, um pouquinho. E aí ele fala de uma outra questão. Ele fala sobre uma purificação de lábios. Vocês lembram da passagem de Isaías, em que, com uma tenaz, o anjo pegava uma brasa viva do altar e encostava nos lábios, e aí os lábios ficavam purificados, porque foram purificados por fogo. O fogo purifica. O fogo purifica. Então, eles eram purificados. A mesma coisa que Deus está explicando aqui. Haverá uma purificação de lábios, haverá uma transformação desses lábios para que essas pessoas que tiveram os seus lábios purificados possam agora invocar o nome de Deus, invocar o seu nome em adoração, porque os seus lábios serão puros. E eles poderão agora, por estarem purificados, eles poderão agora invocar o nome, falar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do Senhor. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sentido para este dia de Yahvé. É uma restauração também. É uma destruição? É um julgamento? Sim, eu vou separar. Eu, no caso, Deus, né, vai separar. Neste dia de Yahvé, haverá uma separação. Deus vai separar. Deus vai dizer quem vai para a destruição e quem não vai para a destruição. Mas todos nós, eu inclusive, passarei por este dia. Eu, inclusive, serei julgada. E aí, os que serão para a restauração, serão para a restauração. Estes serão o remanescente que ficará, que restaurados estarão e poderão agora adorar o nome do Senhor nosso Deus. Estes restaurados, ele começa a descrever esses restaurados.
Onde eles estão? Eles estão em Jerusalém? Também. Eles estão onde? Eles estarão espalhados, eles estarão dispersos. Não se sabe onde eles estão, porque eles são especiais, eles foram restaurados, eles passaram por esta purificação. Serão aqueles que oram a Deus, serão aqueles verdadeiros, aqueles que são ditos puros adoradores, aqueles que adoram, oram a Deus. Estes serão remanescentes, estes serão justos, estes, os humildes que nós falamos agora há pouco, os que estão à mercê da palavra de Deus, à mercê das lições e da aliança com Deus. Não vão ser os orgulhosos, não vão ser os arrogantes. Estes já foram destruídos, estes são a escória. Quem restará? Aqueles que terão características que serão semelhantes a Deus. Então, estar parecido com Deus, ter as características de Deus. Olha lá, e agora nós vamos ver as lições de Jesus. Porque à medida em que nós somos transformados, à medida em que nós vamos de fé em fé, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. E aí Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, se eu sou parecido com Jesus, eu sou parecido com Deus também. Porque Jesus é parecido com Deus, Jesus é semelhante a Deus, Deus e Jesus são um. E à medida em que eu vou vivendo a minha vida em retidão e em obediência, fiel à aliança, eu passo a ser cada vez mais parecida com Jesus. E em sendo mais parecida com Jesus, eu terei as características de Yahvé e eu serei aquela restaurada lá no dia de Yahvé, no dia do Senhor. E fecha o livro, tanto com um salmo de júbilo. O livro é fechado agora com um salmo. Ele antecipa as bênçãos, porque até agora ele veio com julgamento. Mas existe um remanescente. E aqueles que estão ouvindo a mensagem, eles participarão deste grupo remanescente. E para este grupo haverá bênção. Estes serão convocados a rejubilar-se com o Senhor, a louvar o Senhor, porque eles serão salvos. Eles serão o grupo remanescente. Não só pelo que Yahvé fez, mas também pelo livramento de Yahvé. Por aquilo que Jesus vai fazer, porque na época de Sofonias Jesus não tinha chegado ainda, mas por aquilo que Deus ainda vai fazer, que Jesus ainda vai fazer no futuro. E principalmente pela presença de Deus no meio do povo. Tanto é que Emanuel, Jesus ficou conhecido também com o nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco, ou seja, a presença de Deus no meio do povo, como um rei amoroso, porque com misericórdia e amor nós seremos salvos. Um Deus que eu posso confiar, que Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua palavra. E por causa disso, agora eu posso cantar. Agora eu posso dar gritos de alegria. Aquele grito de angústia agora é transformado num grito de alegria, num grito de regozijo, num grito de felicidade suprema pelo que fez e fará Yahvé. O povo é descrito como Sião, cidade de Davi, Jerusalém, Israel, que são palavras que estão demonstrando a proximidade de Deus com o seu povo. O grito de guerra não vai mais existir. Agora nós teremos o silêncio do temor, o silêncio da adoração, ou o grito de felicidade, se você preferir, o canto de felicidade, se você preferir, ou
o simples silêncio de adoração, o simples silêncio de louvor em temor e adoração, quando nós estamos verdadeiramente na presença de Deus. A promessa de Deus é de que todos os nossos inimigos serão expulsos e serão definitivamente destruídos. Que o castigo de Deus será retirado de sobre nós, porque nós passamos pelo julgamento e fomos considerados o restante, o resíduo, aquilo que sobrou da purificação, que está purificado e que está santificado. Eu não preciso mais ter medo, porque agora eu já estou escolhida como povo santo, como povo pertencente a um Deus. Não haverá opressão, porque todos os opressores foram destruídos. Não haverá mais separação e sofrimento, porque eu estarei com o Senhor e Deus estará comigo. Haverá abundância em todos os sentidos, uma vida e vida em abundância. A minha sorte será restaurada. Não haverá mais vergonha, não terá mais vergonha nenhum, nem vilipêndio. Nós estaremos livres disto, porque seremos o povo santo de Deus e estaremos na companhia de Deus. E por isso, Sofonias, ele traz para nós algumas passagens muito lindas, e é com estas passagens que eu vou terminar o livro de Sofonias. Ele diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor afastou o seu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém, amados. Bons estudos.